Pessoal, então eu vou continuar aqui minha revisão, né? Então, os efeitos da condenação, penais e extrapenais. Os penais, né, que se dividem em primários e secundários. Os primários, que desaparecem com a abolição de crimes, anistia, graça e indulto, é a sanção penal, que pode ser uma pena ou uma medida de segurança ao semi-imputável. Os secundários, que desaparecem com a abolição de crimes e anistia, mas não desaparecem pela graça e o indulto. Por exemplo, a reincidência, em que o réu beneficiado por graça e indulto, se ele comete novo crime, ele permanece reincidente. Os efeitos extrapenais, eles se dividem em genéricos, automáticos e específicos. Os extrapenais, eles permanecem com a abolição de crimes e com a anistia e com eventual prescrição executória. Os efeitos penais extrapenais genéricos, automáticos, eles estão previstos no artigo 91 do Código Penal e eles são efeitos que ocorrem em toda sentença condenatória. Quais são eles? O efeito de tornar certa a obrigação de reparar o dano, já que a sentença é um título executivo, e o confisco. O confisco, a gente tem o confisco do Código Penal, que é o confisco comum do artigo 91, inciso 2, que independe de pedido do MP. Então, vai haver a perda em favor da União dos bens ilícitos, que são os instrumentos, produtos do crime e proveito. Pode haver a perda dos bens lícitos? Sim, desde que não tenham sido encontrados os ilícitos ou que eles estejam localizados no exterior. No Código Penal, a gente tem também o confisco alargado, que é uma novidade do pacote anticrime, que ele não é um efeito automático. Aqui é necessário um pedido do MP e uma motivação pelo juiz. É necessário o requerimento do MP e que haja uma indicação de qual é a diferença entre o patrimônio do condenado na data da infração ou posterior ao crime e qual era o patrimônio compatível com o seu rendimento. Nesse caso, a lei tem que combinar a pena máxima, tem que ser superior a 6 anos para caber esse confisco alargado. E não se confunde com o artigo 91A, parágrafo 5º, em que é automático, diferente do alargado, que não é automático. No 91A, parágrafo 5º, é um efeito automático a obrigação do juiz declarar a perda dos instrumentos utilizados por organizações criminosas e milícias. Essa perda vai se dar em favor da União ou do Estado, a depender de onde tramita a ação penal. Ainda que eles não imponham em perigo a segurança das pessoas, nem que haja risco de ser utilizado para novos crimes. Então, no 91, parágrafo 5º, a gente tem a perda, sempre, automática. No 91A, a gente tem o confisco alargado, que depende do requerimento do MP. E no 91, inciso 2, a gente tem a perda, que é o confisco comum dos bens ilícitos em favor da União. A gente tem o confisco também previsto na lei de lavagem, o confisco previsto na Constituição Federal, no caso de tráfico e exploração de trabalho escravo, e o STF decidiu que é possível o confisco, independente de se perquirir a habitualidade e reiteração do uso do bem. E tem o confisco também na lei de drogas, que também é uma novidade legislativa do pacote anticrime, né, que também vai haver o perdimento de bens para os condenados por crimes como o tráfico de drogas, o 33 caput e parágrafo 1º e equiparados, o artigo 34, o 35 e o 36, que é o tráfico de maquinário, associação para tráfico e financiamento. Nesse caso aqui, também é necessário que a lei combine a pena máxima superior a 6 anos e pode ser decretada a perda dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio e aquele que era compatível com o seu rendimento ilícito. Na Constituição Federal, a gente tem outro efeito, que é a suspensão dos direitos políticos, que esse efeito ele cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independente de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. E a gente tem os efeitos específicos do artigo 92, que só ocorrem caso sejam declarados na sentença. Então, eles não são automáticos, que é a perda do cargo, a incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela e a inabilitação para dirigir veículo. Essa perda do cargo, então, ela está prevista tanto no Código Penal como na legislação extravagante. No Código Penal, vai haver a perda do cargo quando houver uma condenação à pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, se houver abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Então, aqui a pena tem que ser igual ou superior a 1 ano. Quando a pena for superior a 4 anos nos demais casos, então a pena superior a 4, se for igual a 4, não autoriza a perda. E na legislação extravagante, a gente tem também como efeito, em regra, não automático, só vai ser um efeito automático na lei de tortura e na lei de organização criminosa. Nos crimes de abuso de autoridade, do ECA, lavagem de dinheiro, preconceito, falência e licitações, o efeito não é automático, precisa ser declarado na sentença. Aqui tem algumas jurisprudências que dizem que o artigo 92 não prevê a perda da aposentadoria. Então, assim, o rol do artigo 92 é taxativo, é vedada a interpretação extensiva ou analógica.
Então, se a pessoa se aposentou, o agente se aposentou no decorrer do processo, ele não vai ter perdido a sua aposentadoria, em função da sentença criminal. O artigo 92, ele também não se aplica ao membro do MP condenado. Por quê? Porque a perda do cargo do membro do Ministério Público é necessário uma ação civil proposta para esse fim. A pena de perdimento também tem que ser restrita ao cargo ocupado no momento do delito, tá? Salvo se o novo cargo tiver relação com as atribuições anteriores. E a outra jurisprudência é que a perda do cargo não é automática, né? Não é para confundir a interdição temporária de direito com a perda do cargo, porque essa interdição temporária, depois de cumprida, ele volta ao cargo. E a perda do cargo, ele é definitiva. Só pode buscar um novo cargo depois de cumprir a pena e obter a reabilitação criminal. E o outro efeito é a incapacidade para o exercício do pátrio do poder, tutela ou curatela, no caso de crime doloso, sujeito à pena de reclusão. Aqui não vai importar a quantidade da pena, tá? Nem se houve substituição por restritivo. O que interessa é que tenha sido um crime doloso com pena de reclusão. Contra quem? Contra outro titular do mesmo poder, filho, descendente, tutelado ou curatelado. Aqui não é ascendente. Isso aqui é pegadinha de prova. Ascendente não. E a inabilitação para dirigir veículo, né? No caso de crime doloso, não se aplica em contravenção ou crime culposo. Então, aqui nós temos os efeitos específicos e aqui a reabilitação. A reabilitação, ela é uma medida jurídica que alcança quaisquer penas e efeitos da condenação, salvo a suspensão dos direitos políticos. A finalidade, então, é assegurar o sigilo da condenação, é suspender condicionalmente os efeitos específicos secundários, extrapenais da condenação. Requisitos cumulativos. Ela pode ser requerida após 2 anos da extinção da pena do término da execução, o domicílio no país por 2 anos, um bom comportamento público ou privado, o ressarcimento do dano ou renúncia da vítima ou inovação da dívida. Pode haver revogação da reabilitação de ofício pelo juiz ou requerimento do MP, quando ele for condenado, ou a gente for condenado, então ele se tornar reincidente em pena privativa de liberdade. Se for só multa, não revoga. A vítima, como assistente da acusação, não pode requerer a revogação da reabilitação. A reabilitação, ela não impede a reincidência em crime futuro. Se o juiz negar, pode ser feito um novo pedido, desde que o pedido seja instruído com novos elementos. E o agente condenado a vários crimes, ele pode pedir a reabilitação a cada pena que acaba de cumprir ou tem que esperar o cumprimento das 4 reabilitações, por exemplo. Aqui prevalece que o pedido tem que aguardar o cumprimento de todas as sanções.